Quer aprender como fazer esse lindo cachorrinho? Então fica aqui comigo que eu já te mostro como. Olá, namastê, sintam-se abraçados. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Viviana. Eu trabalho nessa área de biscuit, há mais de 12 anos. E nessa época que a gente não pode mais se abraçar, cumprimentar, ficar pertinho dos outros, eu mando assim o meu forte abraço carinhoso para todos vocês, que vocês se sintam felizes, aconchegados. E já que a gente está de férias forçadas, eu sei que nem todo mundo vai poder parar, é verdade. Alguns já vão trabalhar em casa, o que é ótimo. Ótimo manter a cabeça produzindo, mas para o que vai ter um tempinho sem ter exatamente assim uma coisa organizada para fazer, em vez de ficar só vendo seriado até acabar todas as opções na Netflix, vamos aproveitar para ser produtivos, fazer uma coisa legal. E a minha sugestão hoje, olha, eu trouxe essa aula especial Mint para agora que vocês estão assim entediados em casa ou sem saber o que fazer, ó. Vamos fazer juntinho esse cachorro. Eu já tenho a aula desse daqui, que é mais antiguinho, do ano passado, e desse daqui. Esses cachorros foram um sucesso, gente. Muita gente me manda que vendeu um monte, todo mundo gosta, assim, um mimo lindo. E agora eu estou trazendo esse daqui um pouquinho maior. Ó, que coisa maravilhosa, gente. Olha que lindeza. Eu adoro, gente, eu adoro. E o legal é que todo mundo gosta. As crianças que chegam aqui e veem os meus cachorrinhos, assim, os amigos dos meus filhos, querem levar embora. Todo mundo quer. As mães dos meus filhos, assim, quando ficam sabendo, querem levar também. Todo mundo pede para aniversário, para lembrancinha, para decoração. O que tem de encomenda que eu recebo para decorar a casa, que não é nem para criança, é para adulto, é para senhora. Geralmente senhora, senhor não é tão comum. Mas as senhoras querem decorar a cozinha, o quarto, e elas compram, encomendam, fazem de todas as raças dos seus cachorrinhos. Então, ó, vamos aprender a fazer isso, que eu tenho certeza que vocês vão vender um monte, porque eu vendi um monte isso daqui. E é uma opção um pouquinho diferente, né? Esse daqui não dá pra ver os olhinhos, porque está cheio de cabelo, mas é super gostoso e fofinho. Eu espero que vocês gostem. Gente, compartilha. Se você achar que é produtivo, meus vídeos e o das outras pessoas, coisa boa, tá? Compartilhar só desgraça não, porque isso daí baixa o sistema imunológico da gente, porque a gente fica com medo. E medo faz a gente ficar mais vulnerável a qualquer coisa. Então, o que é ruim, guarda, tá? Não passa. O que for educativo, o que for produtivo, o que for bom, de forma saudável, passa, compartilha, porque tá todo mundo só esperando ver coisa ruim nesse WhatsApp. Vamos passar uma coisa boa, né? Vamos ser contribuição na vida das pessoas. Vamos, de fato, ser instrumento de Deus. Não vamos trazer mais bagunça, mais medo. Vamos ser instrumentos do bem, tá? Seja a religião que vocês forem, eu acho que todo mundo acredita que fazer o bem faz bem, então vamos espalhar o bem. E se vocês acharem que esse tipo de aula pode ajudar mais pessoas, sejam minhas, seja de outras pessoas, compartilha que a gente às vezes está ajudando muito mais do que a gente imagina. Bom, vamos parar com a conversa e vamos logo para a aula. Eu espero que vocês gostem, então vem comigo fazer essa aula gostosa. Para começar, eu vou pegar 45 gramas e meia de massa na cor branca e uma bolinha de isopor de mais ou menos 3 centímetros de diâmetro. Tá? Eu sovei essa massa, estiquei um pouquinho e agora eu vou colocar em volta dessa bolinha e com delicadeza eu vou recobrindo tudinho até fechar. E eu vou empurrando sempre o ar para fora e tentar fechar sem deixar bolhas de ar lá dentro. Feito isso, eu vou alisando e vou passando assim até ficar bem redondinho e depois eu deixo em formato de coxinha, de gota. Agora eu apoio ela para que a parte da base fique achatada, porque daí ele fica de pé. E eu vou aproveitando para tirar qualquer imperfeição com os dedos, eu vou alisando. Vou pegar agora alguma estequinha, pode ser o cabo de uma caneta, o cabo de um pincel, e eu vou fazer o afundado no lugar onde vão entrar as duas perninhas dianteiras. Com 27 gramas
mais ou menos de massa na cor branca também, eu vou pegar uma bolinha menorzinha, essa de 2,5 cm, e eu vou recobrir ela. De novo, eu tento ir tirando todo o ar e ir fechando. Depois eu vou alisar bem até deixar ela o mais lisinho possível. E eu vou marcar um pouquinho em cima da metade e eu faço um afundado, que é ali onde vai entrar os olhinhos depois. E a parte do narizinho eu já deixo mais em pezinho, que depois a gente vai botar o focinho ali e ele já fica mais pra frente. Agora, com uma estequinha, a gente vai fazer aqui um afundadinho, que é onde vai ser a boquinha. Então, um pouquinho abaixo da parte onde a gente deixou mais elevado no centro pro nariz, eu faço o afundado certinho de uma meia lua, que é para deixar uma boquinha abertinha. Vou pegar um pouquinho de massa na cor preta e eu já coloco para deixar escurinho ali no lugar da boca. Eu tento colocar dentro do lugar onde eu afundei e tudo dentro, sem deixar sair para fora. E eu afundo e faço certinho esse contorno para ele ficar bem preenchido. Agora eu vou pegar 2,2 gramas, mais ou menos, de massa na cor branca e eu vou fazer uma bolinha e eu vou achatar no lugar do narizinho. Agora, com a estequinha, eu vou alisar todo o contorno dela, porque vocês sabem que eu não gosto que apareça emenda. Pode deixar aparente? Pode. Se é o estilo que vocês gostam de trabalhar, tudo bem. Mas eu sou bem detalhista, então eu gosto sempre de ir alisando com um pouquinho de água e fazendo sumir. Porque daí parece que a peça é quase de verdade, parece que tá vivo. Eu gosto desse acabamento mais perfeitinho. Feito isso, eu dou uma arrebitadinha e uma afundada no lugar onde vai entrar exatamente o narizinho ali, a bolinha do nariz. Ó, já separei aqui um pedacinho de massa na cor preta, faço uma bolinha e deixo aqui pro nariz. Essa bolinha vocês podem deixar ela maior ou menor, que vai dar um pouco de personalidade. Inclusive a bolinha do focinho, vocês podem deixar ela um pouco menor ou maior, de acordo com a cara que vocês querem dar. Então, se fossem fazer vários, por exemplo, como se fosse uma família, vocês podem ir variando nisso daí, que ele vai dando caras e personalidades diferentes. Com um palitinho eu vou marcar bem o centro, descendo aquela marcação que eles têm, e eu vou ajeitando a parte de baixo para deixar visível a boquinha. Ele não pode cobrir totalmente a boquinha, senão a gente perde aquela boquinha. Então a gente vai subindo, vai ajeitando para ficar bonito o conjunto. Eu posso deixar ele com a boquinha fechada, eu poderia deixar ele com a boquinha em outro formato. Eu escolhi esse formato porque vai ter a linguinha depois aparecendo. Para fazer o contorno do lábio, eu vou esticar um pouquinho de massa na cor branca mesmo. E eu faço bem fininho esse contorno e eu vou alisando tudo para sumir com a emenda. Desse jeito a gente destaca a boquinha dele. Então o acabamento fica muito mais bonito. E o rosto, vocês vão ver que fica muito mais expressivo. Eu poderia deixar sem esse lábio, mas não ficaria tão expressivo. Agora eu vou pegar um pouquinho de massa para adicionar só um pouquinho aqui nas bochechas, que eu quero ele mais bochechudo. Eu poderia também deixar ele sem bochecha, ficaria bom também. Agora, vejam, eu vou dando vários detalhes que fazem toda a diferença no final. Que eu vou adicionar só um pouquinho de queixo também. Ó, eu poderia usar até essa estrutura para fazer, por exemplo, se eu fosse fazer um Mickey Mouse. Era só botar um cadinho mais de bochecha, que já ia ficar bem legal. E depois era só desenhar ali em cima os olhinhos, né?
Vejam que essa estrutura pode ser usada para várias coisas, não somente para esse cachorrinho. Então, aqui eu vou alisando bem, já que a gente fez emenda, a gente não quer que fique evidente. Então, a gente vai alisando bem com um pouquinho de água. Tem gente que gosta de usar aquele lustramóvel, diz que é muito bom. Eu não me adaptei, eu prefiro água, tá? Mas para quem quiser pode fazer com lustramóvel, que ele vai deixar menos melecado e vai dar para alisar também. Agora a gente vai juntar o corpinho que estava secando com a cabecinha. Para isso a gente vai pegar um palitinho de dente, faz um furinho embaixo, um furinho depois na cabecinha e depois a gente junta. O melhor é vocês usarem um pedacinho de arame galvanizado, porque o arame galvanizado não enferruja, ele fica muito mais resistente. Tá? Como a minha peça tá úmida, eu só vou apoiar que ele já vai começar a grudar. Se a de você estiver mais seco, passa um pouquinho de cola. Agora eu pego 1,5 mais ou menos gramas de massa na cor cinza, um cinza clarinho, porque quando ele secar, lembrem que escurece sempre. Então, se for um cinza muito escuro, vai ficar preto. Peguei então aqui, peguei 2 bolinhas ali de 1,5 grama mais ou menos, para fazer as orelhinhas. Então, eu vou posicionar aqui do lado e eu pressiono para ele aderir. A mesma coisa do outro lado, eu deixei ela em forma de gota, achatei e posiciono mais ou menos na altura que eu quero e eu vou pressionar para ele grudar bem. Lembrem que vai ter um monte de cabelo aqui por cima, então eu só tenho que olhar mais ou menos a posição, mas não preciso ter tanto cuidado com a altura e tal, porque o cabelo vai acabar escondendo. Vou pegar agora 6 gramas de massa também na cor cinza. E eu vou fazer uma bolinha, vou achatar e vai ser uma parte ali das perninhas de trás. Então, eu posiciono, pressiono e vou tentando ir unindo assim, deixando mais unidinho, mais perfeitinho, para ele não descolar. Pego a outra bolinha e faço a mesma coisa do outro lado. Eu dou uma achatada, posiciono e vou pressionando. Como toda a minha massa está úmida, assim ele já vai aderir. Se precisasse, vocês poderiam umedecer um pouquinho ou passar um pouquinho de cola para ele aderir melhor. Nessa parte, vocês poderiam deixar secar mais ou menos 1 hora antes de continuar, se vocês não tiverem muita prática, porque daí senão vocês acabam deformando às vezes. Então fez essa parte, vai tomar um lanche, tomar um café, volta daqui a pouquinho e termina depois. Se você já tiver mais prática, daí continue. Pega então ali 6 gramas, faz um rolinho de massa branca para a gente fazer as patinhas dianteiras. Então eu deixo a parte de baixo sempre mais grossinha, dou uma achatadinha onde vai ser o pezinho e vou afinando para a parte de cima. Tá? Fiz 2 patinhas iguais. Ó, fiz as 2 patinhas mais ou menos igual. E agora, com uma estequinha, com um palitinho, com a ferramenta que vocês tiverem, vocês fazem um afundadinho do que seriam os dedinhos. Eu fiz todo branco, mas eu poderia botar, por exemplo, a parte da patinha numa cor mais escura, que também ia ficar bonitinho. Só o pezinho num tom de cinza, um marronzinho, também poderia combinar. Então, se vocês forem fazer vários, vocês podem usar esse tipo de detalhe para acabar diferenciando eles. Feitas as 2 perninhas, eu vou posicionar naquela entradinha que eu já tinha marcado para as pernas, pressiono bem e ele vai ficar ali certinho, ele vai aderir. Ó, para me ajudar a colar, eu posso usar um pouquinho de água, que nem eu fiz, ou um pouquinho de cola. Posiciono, pressiono, só não pode pressionar demais, que se a gente esmagar demais vai ficar estranho.
Agora, peguei mais um pouquinho de massa e eu vou fazer como se fossem duas bolinhas assim, e eu vou dar uma achatadinha, que é para fazer as patinhas de trás. Também, eu poderia fazer as patas na cor cinza, ia ficar muito bom, mas eu escolhi na cor branca porque eu acho que dá um contraste legal e fica mais interessante. E agora eu vou pegar e fazer a marcação dos dedinhos. Agora eu vou pegar um rolinho de massa branca também. Tentem que seja um rolinho bem compridinho, porque a gente vai fazer todo o contorno aqui do pescocinho. Se ele fosse um cachorro com menos pelo, poderia ser só uma tirinha bem fininha, assim, só para cobrir a emenda. Mas no caso, eu quero fazer como se ele tivesse ali bastante pelo, bastante volume. Então, eu vou fazer uma tira mais grossa. Eu vou finalizar aqui na frente em formato de V e eu vou colocando mais massa também para dar mais volume aqui na frente. E se precisar, eu faço outro rolinho e posiciono, ó. Eu achei que ficou pouco volume, eu fiz outro rolinho e posicionei um pouquinho abaixo. Então ele ficou mais grossinho. Isso daqui eu tô fazendo bem no olho. Então você vai posicionando e vendo de acordo com o que você acha que vai ficar mais bonitinho e vai preenchendo. Agora que tá tudo bem úmido, eu tenho que pegar, umedecer e alisar. Eu tenho que alisar o máximo possível para tirar a marcação das emendas. E eu vou deixar a parte que junta aqui do V, eu deixo ele com mais volume, que eu quero dar essa sensação de volume. Depois eu posso inclusive desenhar como se fosse alguns pelos, umas linhas, para dar essa sensação de pelo mesmo. Se em algum lugar precisar, eu coloco mais um pouquinho de massa e vou preenchendo. E eu vou alisando para cima também, para ele juntar bem com a cabecinha, para sumir ali qualquer emenda do pescoço, para fazer esse volume descendo assim de forma mais natural. Nas costas eu já não quero mais tanto volume, eu quero que ele desça mais reto. Então eu vou fazendo, alisando, deixando bem mais liso, e à medida que ele vai indo para frente eu vou deixando mais marcado. Não é difícil de fazer, só que você tem que prestar atenção nesses detalhes. Às vezes, na primeira vez, fica um pouquinho mais confuso, mas em seguida eu garanto que vocês pegam o jeito. O cabelo é muito fácil de fazer, só que é um pouquinho trabalhoso. A gente vai pegar várias tirinhas e vai colocando. Eu começo sempre pela franja, porque aí a gente já desenha como que quer a parte da frente, que eu acho que é a mais importante, e depois vai jogando para trás. Então, aqui eu tô fazendo o desenho da franja, de como eu quero que cubra aqui na frente. Eu tô fazendo tiras mais finas, mas vocês poderiam fazer tiras mais grossas, fica muito bonito também com tiras mais grossas, tá? Eu vou fazer intercalado, tiras mais finas e mais grossas, assim, misturadinho. As da frente eu fiz mais fininha, e aqui na lateral, para ganhar um pouco de tempo, eu já começo as mais grossinhas. Para aderir, como a massa tá bem úmida, eu só passo um pouquinho de água se for o caso e pressiono que ela já fica certinha. Agora, com muita paciência, então, eu vou preenchendo tudo, cada buraquinho que vai ficando, e eu já posso deixar aqui uns mais curtinhos em pezinhos, bem no centro da cabeça.
Então, ele já fica com uma cara assim mais sapeca, né? Aquele cabelo mais descabeladinho. Isso é uma coisa que vocês também podem usar para caracterizar. Vocês podem fazer um com o cabelo mais comprido, por exemplo, como se fosse mais preguiçoso, mais relaxadão, e outro com cabelo mais grosso e mais alto para dar aquela cara de ser mais sapequinha, assim, mais bagunceiro. Então, sempre se atentem aos detalhes, porque o detalhe ele define muito da personalidade daquele cachorrinho que vocês estão fazendo e também é um diferencial na peça que vocês estão fazendo, porque a maioria das pessoas elas se acostumam a fazer de um jeito e vai fazer sempre do mesmo jeito. Então, vocês podem se destacar por dar mais personalidade, por dar mais detalhes. E o teu sempre vai chamar mais atenção do que aquele outro que ficou mais basiquinho, mais simplesinho. Finaliza a parte da frente, tampando cada frestinha. Eu vou unindo tudo aqui para o meio, como se fosse uma estrela. Vocês veem que do centro que sai vai abrindo, né? E a parte de trás é a mesma coisa, o mesmo esquema. Só que agora a gente usa tiras um pouco mais grossas ainda para ganhar um pouco mais de velocidade e ficar mais fácil de tampar. Eu gosto de fazer esses rolinhos e dar uma achatada neles, que eles não fiquem tão redondinhos. Eu acho que ele tira um pouco do volume e ele cobre mais, então acho que fica mais bonitinho. Fiz a cabeça inteirinha, agora eu passo para a língua. A língua é um pedacinho bem pequenininho de massa num tom rosa, eu gosto mais de rosa do que de vermelho para fazer língua. E olha, eu faço uma tirinha aqui no meio, uma linhazinha, e eu já posiciono no lugar que eu quero. Então, eu posso passar uma gotinha de cola ou eu posso só passar uma gotinha de água e pressionar que ele vai ficar certinho. Para o rabinho, eu vou fazer um pomponzinho. Poderia fazer um rabo longo, mas eu escolhi fazer mais tipo pomponzinho, então é só colocar uma bolinha e alisar em volta dele para ir sumindo com a emenda. Digam a verdade, não é tão difícil de fazer, que nem eu disse, ele é mais trabalhosinho, mas ele não é difícil. Vamos passar para pintura, mas para pintar é bom que ele esteja bem sequinho, então deixem secar de um dia para o outro, daí vocês começam. A pintura eu estou fazendo com giz pastel seco. Então, eu rabisco numa folhinha, ele vai soltar um pozinho e com um pincelzinho eu vou pegando esse pozinho e eu vou pintando. Onde que eu pinto? Eu vou pintar sempre as frestinhas, a parte mais funda. Então, entre os dedinhos, em cada curvinha mais funda do corpo. Na bochechinha eu sempre vou dar um toquezinho para dar aquela cara de saudável, né? Na pontinha dos cabelos eu posso fazer, na pontinha da orelha. Eu começo fazendo sempre com o rosa, porque eu acho que o rosa ele dá uma cara de saudável sempre para a peça, eu gosto muito. E depois eu posso passar para uns tonzinhos de marrom, para dar um sujinho, por exemplo, nas patinhas. Para lugares mais fundos eu posso botar um pouquinho de marrom. Na ponta dos pelos aqui da cabeça, né, essa franja, eu poderia botar um pouquinho de cinza ou eu poderia botar também um pouquinho só de marrom nas pontinhas, só para dar um sombreado mesmo. Na fresta entre cada fio fica legal, ele acaba dando volume para a peça. E foi assim que ficou a nossa peça. Não ficou uma graça? Vocês não estão morrendo de amor? Eu tô. Eu espero que vocês também tenham gostado. Se gostaram, compartilha com um monte de gente para todo mundo fazer cachorrinho, ficar feliz. Comenta o que vocês acharam. Se tiverem dúvida, perguntem aqui que eu vou tentando sempre tirar todas as dúvidas, responder tudo que vocês escrevem para mim. Eu adoro o comentário de vocês. Não esqueçam de, se não são inscritos, se inscrever nesse canal. Ativa o sininho e vocês vão sempre receber notícias quando tiver novos vídeos e vocês vão poder estar assim juntinho comigo, fazendo um monte de coisa, passando esse tempo. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula.